Muito boa noite, estamos de regresso com o Em Debate aqui na TCV, com os representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos lançar um olhar naquilo que o tempo nos permitir sobre o setor da saúde em Cabo Verde e os seus desafios. São hoje os nossos convidados, a deputada Zilda Oliveira, em representação da UCIT, a quem cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate, o deputado Damião Medina, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por vir ao Em Debate, e a deputada Josina Freitas, em representação do grupo parlamentar do PAICV. Sejam ambos bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo e bem-vindas a este programa. O Orçamento de Estado para este ano destinou o montante de 8.456 milhões de escudos, ou seja, cerca de 8 milhões e meio de contos, valor que representa um aumento de 10,7% em comparação com 2024 para o setor da saúde. O foco principal do orçamento do Ministério da Saúde deste ano está na entrada de novos profissionais para o quadro do sistema de saúde, para o apoio operacional e técnico, para a implementação do Plano Estratégico de Recursos Humanos para a Saúde, para a garantia de acesso a medicamentos e o reforço da logística e a gestão de produtos farmacêuticos, também para a reorganização e expansão da rede de telemedicina e para programas de combate, por exemplo, ao HIV/SIDA, entre outros programas. Começamos hoje com a deputada que representa o grupo parlamentar do PAICV, doutora Josina Freitas. Antes de mais, um pequeno preâmbulo. Temos, portanto, este incremento no orçamento para o setor da saúde, em torno de 10,7% este ano. Há muito tempo também que se fala que os salários do setor público da saúde não são atrativos, estando, entretanto, na forja o PCFR dos profissionais de saúde, que prevê aumentos salariais de até 40%, com todos os profissionais também, independentemente da categoria, também a passarem a receber um subsídio de risco no valor de 13 mil escudos. Os sindicatos dizem que o PCFR vai repor a justiça a nível salarial dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Lembrando também que metade dos profissionais do setor, são cerca de 2 mil, têm contratos precários, havendo, entretanto, a promessa do Governo no seu reenquadramento até junho e julho. Há dias, no Dia Mundial da Saúde, o PAICV defendia maior atenção por parte do Governo ao setor. Que diagnóstico é que o PAICV traça do setor da saúde no país? Bom, primeiro, boa noite, Jefferson, e obrigada. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite aos senhores técnicos aqui connosco hoje e uma saudação muito especial aos profissionais de saúde que todos os dias batalham para prestar o melhor serviço, mesmo com muitas dificuldades. Obrigada por criar mais este espaço de debate para esse tema. E aqui dizer, Jefferson, o importante não é o que se fala, porque se fala muito. E às vezes, por vezes, muito bem. Mas aqui os dados muitas vezes são manipulados a gosto, digamos, da situação. Por exemplo, disse aqui que 2 mil profissionais de saúde, dos 4 mil e pouco que temos, já estão no quadro. Esse dado é ouvido do ministro, do atual ministro. Mas antes de sair, eu e a colega aqui somos da 5ª Comissão, que é a comissão que trata de saúde, ouvimos da ministra que ainda havia uma grande parte, a maioria não estava no quadro, e que este ano já tinha verba para incluir mais 504 profissionais específicos, 504 profissionais para o quadro, iam também contratar uma cerca de 1.800 profissionais para a área. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, se formos no dia 6 de dezembro de 2023, a ministra tinha afirmado que já havia verba no orçamento para 2024 para resolver essas mesmas pendências. E aí perguntamos o que é que foi feito dessa verba? Porque é que essas pendências não foram resolvidas?
Então aqui o importante não é o que se diz, é a falta de ação e também destacar prioridades. O novo ministro aponta junho e julho para resolver essas pendências. Dr. Jorge Figueiredo. O Dr. Jorge já apontou muitas coisas, né, que vamos ter oportunidade, acredito, de falar ainda aqui. Mas esse que é o problema do PICV, é a falta de planeamento da parte do governo nesse setor, um setor extremamente importante, e também total descaso, ou seja, hoje dizem uma coisa, mudam em ministro é outra coisa, com o mesmo ministro também mudam, esquecem as promessas, e agora o atual ministro já avançou números que há 2 meses atrás não eram, e aqui ficamos um pouco baralhados, e é só ver que nem conseguimos fazer o acompanhamento, porque não há dados. O último dado que temos de saúde é de 2022, só que lançaram esses dados de 2022 num relatório de 2024. Então, assim, é extremamente complicado. E só uma nota, aqui como estamos na medicina, e eu não sou doutora em nenhuma área, portanto, pode-me tratar por Josina simplesmente. Certo, muito obrigado. Muito obrigado, então, por esta primeira incursão. E da parte do CID, deputada Zilda Oliveira, qual é o olhar que traçam sobre o status da nossa saúde, do setor da saúde? Bom, primeiramente cumprimentar o senhor jornalista, o Jefferson, cumprimentar os colegas de painel, o Damião e a Josina, cumprimentar os senhores técnicos, cumprimentar os cabo-verdianos que nos acompanham e cumprimentar os profissionais de saúde. Afinal, esse debate acaba por ser exatamente sobre esses profissionais. O diagnóstico que nós fazemos da situação da saúde aqui em Cabo Verde. Primeiramente dizer que a saúde é um direito constitucional, não é? Conforme estabelece o artigo 71 da Constituição, e acaba por ser dever do Estado garantir a universalidade, a acessibilidade e a qualidade dos cuidados de saúde a todos os cabo-verdianos e a todos aqueles que nos visitam, de uma forma geral. E aquilo que nós verificamos é que nós temos problemas na universalização, nós temos problemas no acesso e nós temos problemas a nível da qualidade dos cuidados prestados a nível da saúde. Obviamente que nós temos, se nós olharmos para trás, nós verificamos que nós temos tido alguns ganhos, não podemos deixar de reconhecer que nós temos tido alguns ganhos a nível da saúde, nomeadamente em diferentes áreas, na atenção primária, na redução, por exemplo, da taxa de mortalidade materna e da mortalidade infantil, na cobertura vacinal, na introdução de novas vacinas e no incremento, poderíamos dizer, no incremento do número de infraestruturas, também acaba por ser um ganho ao longo dos anos. Mas nós acabamos por ter imensos desafios da qualidade dos serviços, da equidade, que acaba por afetar de forma muito mais agravada a população mais vulnerável, as pessoas com deficiência, as pessoas com baixa renda, os migrantes. Nós acabamos por ter o problema das assimetrias, da assimetria regional, não é? Os cuidados de saúde acabam por estar com melhor qualidade nos hospitais centrais, são 2, o Hospital de São Vicente e o Hospital da Praia. As restantes ilhas acabam por ter imensos problemas. Nós temos ainda o desafio da humanização dos cuidados, que é uma das queixas dos utentes, o desafio dos recursos humanos, o desafio dos equipamentos. Portanto, nós acabamos por ter ainda um conjunto de desafios que nós consideramos que nós temos que acelerar o passo para podermos responder a esses desafios.
Relativamente à questão do orçamento, a OMS define o orçamento do Estado à partida aplicado à saúde deve ser à volta dos 15%. Nós ainda não chegamos lá. E ao longo dos anos, o nosso orçamento tem estado entre os 8%, 9%, 11%. E é necessário nós aumentarmos esse valor para podermos efetivamente investir na saúde e colmatar todos esses déficits que nós temos. Certo, muito obrigado então por esta primeira incursão, deputada Zilda Oliveira. Deputado Damião Medina, da parte do MPD, o partido que sustenta o governo, portanto, já ouvimos aqui o PSV falar da falta de planeamento, também de algum descaso, de esquecimento de promessas, da UCITS problemas na universalização, no acesso, mas também aqui a reconhecer alguns ganhos. Da parte do MPD, como é que vê este aumento de 10,7% no orçamento para a saúde este ano e se será efetivamente este orçamento convertido em melhorias perceptíveis na qualidade dos serviços de saúde para os cidadãos? Bom, muito obrigado. Nós agradecemos à televisão por nos ter convidado para este programa, cumprimentar o senhor jornalista, caros colegas Zilda da UCIT, a Zena do PAICV, os técnicos aqui presentes, o povo cabo-verdiano e fora do país e os profissionais da saúde que labutam nesta área importante para o país. Nós queremos aqui dizer que saúde é um tema que é caro para os cabo-verdianos, para este governo, tendo em conta a sua importância social, mas também a nível da economia deste país e ter uma sociedade também com qualidade de vida. O governo tem uma visão muito abrangente da saúde. Eu tenho aqui o programa da 8ª legislatura que define a saúde como algo abrangente da nossa sociedade. Tudo o que seja os cuidados primários e secundários de saúde, tudo o que seja as ações a nível de promoção de água, bom saneamento, o meio ambiente, e todo o trabalho também de requalificação urbana, que também faz parte do meio envolvente. E apesar das percepções negativas, pronto, que a oposição de certa forma traz, embora com algum reconhecimento de algum ganho na saúde, temos aqui, por exemplo, o último estudo denominado GPS, Governança, Paz e Segurança, feito em 2023, publicado em 2024. Temos aqui que a saúde é a instituição, é a segunda instituição que mais os cabo-verdianos confiam. Daí denota todo o investimento que o governo tem feito, mas também todo o trabalho dos profissionais da saúde. E queria dizer que do topo à base, nós temos sim o governo com as suas responsabilidades e tem estado à altura. Nós temos os profissionais da saúde que tomam conta do dia a dia deste bem precioso e também temos os cidadãos que também têm a sua cota parte de responsabilidade no sentido de ter hábitos saudáveis de saúde. E para o governo do MPD, a maior prova que o governo do MPD deu aos cabo-verdianos ao nível da saúde é combate à Covid-19. Foi uma pandemia mundial que teve um impacto negativo a nível sanitário em todo o mundo e o governo do MPD esteve à altura, dando o combate, enquanto em outras paragens foram milhares e milhares de mortes. Em Cabo Verde foi à volta de 300 mortes. Aqui é lógico que a oposição sempre tem a sua investida que faz, por vezes costuma fazer sempre um mapeamento de uma situação aqui e acolá para tentar caracterizar a saúde no país, mas penso que não é a melhor forma. Temos que a saúde, para falar da saúde, temos que falar de indicadores. Aqui sobre o orçamento, eu queria dizer que temos que levar em consideração que o orçamento pressupõe funcionamento e também investimentos. Das análises que nós fizemos aos orçamentos, em média, o orçamento no governo do MPD aumentou 3 vezes mais. Em 2017 estava em cerca de 4 milhões, neste momento está à volta de quase 12 milhões de contos. Um aumento a cerca de 12%. Estamos a aproximar do que são as recomendações
da OMS e aqui fora todo o investimento também que foi feito no momento da Covid-19, que foi também importante. E deste investimento feito, nós temos investimento a nível do pessoal. Em 2016 nós tínhamos cerca de 2.800 profissionais, neste momento estamos à volta de 4.000, o que representa cerca de 80%, de 80 por 10.000 habitantes. A nível de médico, 7,1 por 1.000 habitantes. Em 2005 era 5. Enfermeiro, 18,18 por 1.000 habitantes. Em 2015 era de 15. Em técnicos gerais, 71. Agora, em 2015, era de 40. Só no período de Covid-19 foram contratados para a saúde cerca de 1.400 profissionais, e esses profissionais estão a ser integrados definitivamente na saúde. 1 milhão de contos foi investido em equipamentos, em centros de saúde, mas também hospitais regionais. 15 centros de saúde foram reabilitados e construídos. Lembro agora, Centro de Saúde de Rebelo das Patos, no meu município, em Porto Novo. Foram vários contratos de programas, foram assinados com as câmaras para fazer intervenções em postos de saúde. Hospitais centrais, Chinete e Batista de Souza, foram 14 ações em obras e em equipamentos e com voltados a investimentos. Então, todos estes investimentos feitos, Sr. Jornalista, temos aqui um quadro que mostra o índice de cobertura universal na saúde, que em 2017 estava à volta de 70%, 69,6%, e neste momento está à volta de 80% a nível de cobertura das pessoas que procuraram os serviços da saúde. Portanto, nós temos um governo com uma visão clara ao nível da saúde no país. Não há problema de planeamento. Tem um planeamento na base de um programa do governo, mas também da nossa plataforma eleitoral. A qualidade é uma coisa que é discutível, mas aqui nós temos de ter cuidado, e queria aqui também alertar que quando nós falamos da saúde, às vezes é bom não termos certas abordagens, porque isso fere, por vezes, a sensibilidade dos profissionais da saúde, a sua reputação, o seu profissionalismo, todo o seu zelo e dedicação ao nível da saúde. Porque nós temos aqui o governo em cima com as medidas políticas, mas quem atua diretamente ao nível da saúde são os profissionais da saúde, né? E, portanto, nós temos de ter um certo cuidado. Então, são aqui os colegas falaram de assuntos como a falta de ação, não. Temos investimentos importantes feitos no país e os dados falam por si. A questão de acesso e universalização também é um assunto que o governo tem atacado para levar a saúde mais próximo das pessoas e em todas as ilhas de Cabo Verde. E aqui, novidades que nós temos, queria lhe lançar, a aquisição de um avião da Guarda Costeira chega amanhã para fazer evacuações médicas, que possivelmente deverá chegar amanhã. E vai ser importante, é a pedra de toque para promovermos a maior evacuação e prestação de cuidados nas ilhas e em todo o país. Certo, muito obrigado então também por esta primeira incursão. Da parte do PICV, como é que olha para esta leitura com estes dados apresentados? É extremamente complicado debater com o MPD neste setor e aqui dizer, por acaso, eu tinha esperança que viesse hoje para o painel um médico. Temos um único médico dos deputados e está na bancada do MPD, um médico sénior, conhecedor do Sistema Nacional de Saúde. Neste caso, o deputado Orlando Dias. Nesse caso, o deputado Orlando Dias, e é de estranhar que não esteja aqui neste debate. Mas dizer assim, é difícil. Por exemplo, começamos por os dados. E são coisas fáceis, e o senhor jornalista pode pedir e encontra os dados. Os últimos dados produzidos são, efetivamente, 2022, publicados em 2024. Isto é um facto. Não temos dado de 2023, não temos de 2024. E é difícil planear, principalmente no setor da saúde, sem dados. Isso é extremamente difícil. Eu não ia falar das promessas, mas como o colega já abriu aqui, eu vou-lhe dizer, por exemplo, algumas promessas. Vou tentar não referir a todas por causa do tempo,
Construção do Instituto Nacional de Saúde Pública aqui na Praia. Uma promessa de 2021. Foi feito? Não foi feito. Pior ainda, isto é só um exemplo que estou a dar. Este instituto, prometido em 2021, desviaram o financiamento do Fundo de Kuwait, que era para o centro de diagnóstico. O Fundo de Kuwait financiou o centro de diagnóstico. Desviaram esse financiamento para construção do Instituto Nacional de Saúde, que por sua vez mudou-se o ministro, desviou-se outra vez para o Hospital da Trindade e nem no hospital foi feito. Isto é planeamento. Isto é tratar a saúde com responsabilidade. Mas são muitos exemplos, infelizmente. Falou aqui de equipamentos no Hospital Batista de Sousa, que é um hospital central. E aqui temos chamado a atenção várias vezes, porque são 2 hospitais centrais que temos e há uma disparidade enorme, por exemplo, até a nível de médicos. O Hospital da Praia, só para dar um exemplo, tem mais de 130 médicos. O Hospital de São Vicente tem 67 médicos. O Hospital da Praia tem cobertura de mais de 104 especialidades, médicos especialistas. Em São Vicente, por exemplo, falta oncologia, infeccionologistas, neurologistas, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia estética. Eu podia continuar, que infelizmente são muitos. Isso é para mostrar. Falou aqui de equipamentos, grandes obras em São Vicente. São Vicente, há mais de 5 anos, não tem uma simples cozinha. Uma simples cozinha. A cozinha funciona do outro lado da ilha. A comida é transportada de um carro de caixa aberta. E sabemos o que é que isso significa. E a alimentação dos pacientes nunca é feita à hora. E já ouvimos várias vezes a dizer que já teve dinheiro. E eu posso dizer, quando está aqui, eu tenho tudo anotado por datas. A ministra disse, em 2023 já estava verbas, mas em finais de 2022 também afirmou que já estavam com os equipamentos prontos. E o pior é que o espaço para a cozinha está lá. Mas podemos falar também, agora que disse que há muito planeamento, podemos falar também do centro em São Vicente, que é o centro ambulatorial do Hospital Batista de Sousa. A obra estava prevista para 18 meses, com um orçamento de 348 mil contos aproximadamente, onde 90% deste orçamento também foi financiado por o Fundo de Kuwait. Era para 18 meses e ainda não está. O ministro Jorge Figueiredo avançou no programa Ponto por Ponto, que deverá ficar pronto entre setembro a novembro. Esperamos que sim, mas aqui não podemos normalizar a má gestão, principalmente quando estamos a falar de saúde, porque este atraso não é simplesmente betão e cimento, são vidas humanas. Há que ter essa responsabilidade. E, efetivamente, não temos tido essa responsabilidade. Não podemos vir na televisão, ou então quando o próprio primeiro-ministro, o jornalista, perguntou este atraso. Não, o atraso não é problema. O importante é que vai ser feito. Mas não é assim. Quantas vidas poderiam ser salvas se já tivéssemos esse centro? A que custo este atraso? Não podemos normalizar. E é aqui que somos bem diferentes do MPD e é aqui também que chamamos sempre a atenção, porque na saúde, tudo devia ser uma corrida de estafeta, mas na saúde, efetivamente, tem que ser uma corrida de estafeta. Não importa quem fez mais ou quem fez menos. O importante é fazer. E, infelizmente, este governo já mostrou que tem uma certa dificuldade em fazer. Deputada Zilda Oliveira, o que complementar em relação àquilo que já foi dito? Eu vou pegar em alguns aspectos
Nomeadamente, por exemplo, o colega acabou por apontar alguns aspectos que nós consideramos como determinantes da saúde, como a questão do saneamento, as cidades saudáveis e um conjunto de outros aspectos, o acesso à água e etc. Mas se nós pensarmos, por exemplo, na questão do acesso à água, isso leva-nos a um outro questionamento. As doenças renais, por exemplo, têm vindo a aumentar. E é uma preocupação. E nós não temos estudos, não temos investigação. E, entretanto, o Governo prometeu, para esta legislatura, um corpo de investigadores com estatuto próprio. A saúde, normalmente, nós tendencialmente tratam-se os sintomas, mas é também, se nós queremos apostar efetivamente na prevenção, nós temos que tratar, nós temos que investigar as causas por detrás das patologias, por detrás das doenças. E nós temos um déficit enorme a esse nível. Não há estudos, não há investigação. E nós temos que apostar ali se nós efetivamente queremos melhorar a prevenção. O colega também disse que a grande mostra daquilo que foi que é o trabalho do Governo foi a resposta à Covid. Sim, e como bem disse, os profissionais de saúde estiveram à frente dessa resposta. Atuaram e é verdade que nós conseguimos resultados que nós podemos considerar satisfatórios. Mas depois temos um outro lado da moeda. Por exemplo, nós em janeiro de 2024, nós recebemos uma certificação de país livre de paludismo. E no mesmo ano, nós iniciou uma epidemia da dengue no país. Ou seja, nós cuidamos por um lado e descuidamos por outro, porque aquilo que permitiu que o país fosse certificado como país livre de paludismo foi exatamente um trabalho feito por profissionais no âmbito da vigilância epidemiológica, que permitiu que durante 5 anos nós não tivéssemos casos de paludismo autóctone. E isso permitiu a certificação. E depois nós descuidamos e, no mesmo ano, lembro, nós tivemos 2 casos, creio que, de paludismo e teve início a epidemia de dengue, com 19.000 casos e 8 óbitos. Mas a questão da vigilância epidemiológica acaba por trazer também uma outra questão que tem a ver com outras patologias. A vigilância, por exemplo, à tuberculose. Nós temos vindo a ter registros de casos de tuberculose. Não se fala, mas nós temos vindo a ter esses registros. As doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro-me que houve um debate com a anterior ministra que nós pedimos os dados do HIV e da sífilis. E até à data ainda estamos à espera desses dados. Mas por outras fontes nós sabemos que essas 2 doenças têm vindo a aumentar. E nós perguntamos, afinal, onde é que está a vigilância? Porque durante muito tempo nós tivemos um controle sobre essas doenças. Nós, por exemplo, já praticamente não se falava em sífilis. E, entretanto, nós atualmente temos casos, e casos em jovens de 20 e poucos anos, o que é preocupante. Mas isso leva-nos a um outro ponto. 2020, um relatório estatístico do Sistema Nacional de Saúde apontou que houve um decréscimo na aquisição de contraceptivos de prevenção. E acredito que por aí também isso acabou por resultar naquilo que nós temos hoje. Nós vamos aguardar esses dados. Aliás, tanto é que atualmente nós temos uma campanha na televisão sobre o HIV, não é? A apelar as pessoas para testarem, porque os dados que nós temos remetem a um determinado período.
Depois de uma determinada altura, nós deixamos de controlar, não é? Deixamos de fazer testes só pontualmente quando a pessoa é em situação de internamento, não é? E nós perdemos o controle do HIV e de outras doenças que nós já tínhamos controlado, não é? Então é necessário nós fazermos a aposta também na vigilância epidemiológica. Falou-se, por exemplo, Para rematarmos, na questão do avião da Guarda Costeira. Nós temos um navio da Guarda Costeira que, à partida, também devia fazer esse trabalho de emergência e que está atracado desde 2020. Serviu na pandemia e depois ficou lá. Nunca mais saiu dali. E nós questionamos porquê, não é? E nós vamos agora fazer um novo investimento. E perguntamos se, efetivamente, isso vai servir aquilo que são as necessidades da população. É útil, sim, mas vai depender do uso que nós dermos a esse avião. E vamos aguardar para ver como é que será. Vamos aguardar. É um avião que deverá chegar então amanhã à noite, de acordo com as informações que foram avançadas hoje. Portanto, Sr. Deputado Damião Medina, está aqui neste papel de situação, portanto, há aqui muitos dados avançados pelas deputadas da oposição. Portanto, a questão de investimentos no centro diagnóstico, fundos que deviam ser empregos em estruturas que depois ficaram paradas. Fala-se aqui também da falta de equipamentos, de investimentos em equipamentos. Daqui a pouco falaremos da questão de médicos especialistas, mas há aqui também esta questão que a deputada Zilda Oliveira avança, que tem a ver com a questão da investigação, mas também a falha na vigilância que, como sabemos, no ano passado tivemos, como aqui as deputadas disseram, tivemos a questão do paludismo, o certificado, mas depois tivemos também o casos da dengue, a epidemia da dengue. Houve falhas, tem havido falhas nestas matérias? Bom, eu queria dizer que a colega do PCV tenta desvalorizar a nossa presença aqui, mas como ela sabe também não é médica e senão não poderia estar por cá. Nós somos deputados generalistas e estamos em condições de estar em qualquer programa, fazer análises e fazer leituras e fazer ação política em qualquer assunto. Não vamos entrar em aderias, vamos já falar do trabalho, dos investimentos, dos ganhos e dos resultados. Eu queria, quando a colega diz que o governo não tem planeamento, não tem visão, eu queria aqui perguntar à senhora deputada o que ela acha de um governo que cria todas as condições para que Cabo Verde tenha um avião para fazer evacuações em segurança, em estabilidade. Nós temos situações de grávidas, por exemplo, ainda ontem o navio da Ana Tututa vinha de São Vicente, passando por São Nicolau e para vir para a praia, encontrou uma situação em São Nicolau, uma grávida que precisa ser evacuada. O navio teve que voltar de novo a São Vicente para depois regressar à praia e devia chegar aqui na praia às 9 horas da manhã, chegou agora às 5 horas da tarde. E nós sabemos que as situações de evacuações têm atrapalhado também os transportes no país. Com este avião não vamos ter problemas, por vezes, de atrasos, de cancelamentos de viagens, quer marítimo, quer aéreo. O que ela acha do Hospital Nacional, que vai ser construído aqui na praia, que vai ser uma grande infraestrutura que vai evitar evacuações para outros países? O que ela acha de um governo que está agora a criar as condições para transplante de rins? Que nós sabemos, o governo e os impostos dos cabo-verdianos fazem um esforço enorme para a evacuação dos doentes que vão para fora, e é a aposta definitiva do governo na saúde. O avião da Guarda Costeira para evacuação, o hospital central aqui na praia e transplante de rins, que nós sabemos são ações muito
importante. O que a senhora deputada acha de um governo que está a trabalhar agora, um PCFR, de todo o pessoal médico que vai, de certa forma, dignificar todo o trabalho na saúde, vai motivar esses profissionais, vai melhorar em mais de 40% o seu salário, vai atribuir 13 mil escudos de subsídio de risco, que é uma reivindicação antiga, e vai trazer maior motivação e humanização da prestação dos cuidados da saúde. É um esforço financeiro enorme que o governo vai fazer, os impostos dos cabo-verdianos, em mais de 1,5 milhões de contos. Este PCFR que vai, de certa forma, trazer dignidade e vai, de certa forma, transformar a carreira médica e de enfermagem mais atrativa. Estamos a falar de cerca de 4 mil profissionais que vão ser integrados. Não sabemos se nesses 4 mil, 2 mil são precários e vão ser, a sua situação vai ser resolvida. É uma aposta muito forte que o governo está a fazer também no Sistema Nacional de Saúde. Sobre São Vicente, o que ela acha de uma ilha que não tinha aparelho de diálise, de hemodiálise? Sabemos que todos os cerca de 300 profissionais, dos pacientes que deveriam fazer hemodiálise, que muitos deles deviam ser também evacuados para Portugal, sobretudo, muitos deles que estavam aqui na praia com todos os problemas sociais, familiares e tudo mais, hoje, aqueles lá do Barlavento estão em São Vicente com um custo enorme também para o erário público, e estão lá a ser servidos com este aparelho. O que acham em São Vicente também, que não tinha aparelho de TAC, que hoje tem? Acho que há um problema aqui no arranque da prestação deste serviço, mas que são também duas apostas fundamentais que o governo fez nessa ilha. A ilha de São Vicente também é que nós devemos ver como um exemplo. Todo o trabalho que o governo faz, todo o trabalho que o setor privado faz em prol da saúde. Há um problema lá com o centro ambulatório, nós sabemos que foi patrocinado financiado pelo Fundo Coelho, não tem presença física aqui no país. Até para poder enviar as faturas, cria problemas. Mas também foi remodelado o projeto, que, de certa forma, contribuiu para aumentar o bolo financeiro e tem criado esses constrangimentos, e pensamos que lá para o final deste ano estará em condições de prestar um bom serviço. São Vicente, é uma aposta. Então, diálise, TAC, equipamentos no hospital central, centro ambulatório, maternidade, vamos chamar, o primeiro-ministro chamou de um hospital materno-infantil, que vai prestar um cuidado forte ao nível da saúde reprodutiva, onde vai ser crianças internadas, mulheres, homens que fazem parte de todo este e vai prestar outros cuidados. O Centro de Saúde de Monte Sossego vai ter um impacto, vai cobrir cerca de 20 mil pessoas naquela zona. O centro ambulatório vai ter cerca de 107 camas, ou seja, o serviço de neonatologia. Então, é um investimento que o governo faz muito forte no Sistema Nacional de Saúde, com uma visão clara e com investimentos muito concretos sobre... Aqui colegas falaram de HIV, que houve algumas mazelas. HIV tem havido diminuição... Que faltam dados atualizados. Tem havido diminuição de infectados, tem havido diminuição da transmissão vectorial, ou seja, da mãe para filho, e tem havido toda uma vigilância epidemiológica neste sentido, no sentido de evitar que haja retrocesso em todo este controle de paludismo, de pólio e outras. Então, temos que falar da saúde na base de dados e não na base do diz que diz e de percepções negativas que por vezes que há falta de dados. Não, e dados atualizados. Dados existem, e nós sabemos que esses dados são produzidos pelo INE, e há dados que são produzidos 2 em 2 anos. Então, por acaso não tinha esta informação bem presente, mas poderá ser que proximamente, logo,
poderá ter esses dados que são produzidos pelo INE. E há relatórios também que o Governo vem fazendo, tem feito, ao nível de toda a sua ação a nível da saúde no país. Vi que as deputadas iam discordando, mas ao mesmo tempo o deputado Damião Medina foi avançando alguns dados no quesito avanços, passo a redundância, que Cabo Verde vai dando, nomeadamente na formação de médicos, também em relação a tratamentos oncológicos e de unidades de diálise na Praia e em São Vicente. E, num futuro breve, o país pensa dar passos também em relação a transplantes. Como há também esta questão do Hospital Materno-Infantil, como chamou o Primeiro-Ministro, e brevemente também esse centro ambulatório em São Vicente. Como é que olha para todos esses dados também? Nos que são dados, a única coisa que foi dada aqui... Nessas informações. Ok. Nas informações... Ok, peço desculpa. Mas a única coisa que foi dada foi no centro, em relação à diálise. Diálise foi, sim, um grande avanço. Porque um doente que tinha antes que ser evacuado para Portugal, e tendo em conta que hoje estamos com muitos doentes, e muitos deles são jovens, com este problema, é um grande avanço. Agora, eu tentei até poupar, mas antes de avançar, só dizer ao colega que, de forma alguma, fiz descaso da sua participação. Eu apenas acredito que, se o nosso colega médico estivesse aqui, poderia ser uma mais-valia para todos nós, porque nenhum de nós somos médicos. Foi nesse sentido. Mas eu até tentei poupar para não trazer para aqui o discurso parlamentar. Eu não falei do Hospital Nacional, que já foi o Hospital Nacional, já foi o Hospital Central, tem mudado de nome desde que eu entrei e era promessa bem antes de 2021. Mas só para dizer a criatividade que o Governo tem, em 2021 foi promessa e o Ministro avançou no Parlamento. Não sei se os colegas estão a lembrar. Neste momento, isso em 2021. Nesse momento, a equipa já está a trabalhar. A equipa é composta por técnicos do Ministério de Saúde, técnicos do Ministério de Finanças, técnicos do Ministério de Infraestrutura e, brevemente, teremos resultados desses estudos. Sobre o Hospital Central. Sobre o Hospital Central, que depois foi o Hospital Nacional da Praia. Depois... E é um hospital extremamente importante para o país. Com este hospital, por exemplo, podemos diminuir o número de evacuações ou até mesmo reduzir ou até acabar com evacuações para o estrangeiro. Falou também que vão ser integrados 4.000 profissionais. Essa é uma novidade. Se o Governo consegue, a menos de, em um ano, integrar o mesmo número de profissionais que já existem, sabendo que neste número de profissionais que já existem, menos de metade estão no quadro, é uma gestão fantástica. É o que queremos. Mas isso não sei como é que vai. Mas, no entanto, falam num custo enorme que os pacientes, por exemplo, que estão a fazer hemodiálise, custam para o país. Não custam. Não podemos ver isso como um custo. Saúde tem que ser sempre visto como investimento. O que é importante não são as pessoas. O que é deste país sem as pessoas? É custo ou é investimento nas pessoas? E aqui também somos diferentes. Falou no Hospital Materno-Infantil. Mais uma criatividade de nome. É o Hospital Materno-Infantil, mas vai tratar dos homens porque os homens fazem parte. Ou seja, é tudo muito confuso. Então, falou que... E aqui não é o colega que falou, eu tenho que dizer, foi o próprio senhor Ministro, que é médico, disse que brevemente vamos fazer os nossos primeiros transplantes. Ainda este ano, disse ele.
Temos equipas médicas formadas, disponíveis. Um dos maiores problemas agora, nesse momento, são recursos humanos. Temos equipamentos, temos os hospitais centrais preparados com equipamentos e infraestrutura para fazer esse procedimento. Temos um banco nacional de dados de doadores e dos próprios órgãos. Está inscrito, foi inscrito no orçamento para 2025, que é o último orçamento deste mandato. Eu acho que o que falta ao MPD é um diagnóstico de realidade. Peço imensa desculpa, porque é tanto descaso. Eu sei que não tenho muito tempo, mas irei na próxima pergunta acrescentar, mas não podemos normalizar a má gestão e principalmente quando se trata num setor como a saúde. Não podemos desresponsabilizar. É tipo uma cultura de desresponsabilização total. Quando é o próprio primeiro-ministro que vem dizer que a derrapagem e o atraso faz um descaso, que não é importante. Que o importante é que vai estar. A derrapagem, só para ter ideia, eu nem falei nisso, não queria falar, mas a derrapagem é quase 100% do valor da obra inicial. Temos tanto dinheiro assim que podemos falar que é normal uma derrapagem do valor da obra inicial. Estamos tão à vontade assim que podemos falar de um atraso de uma obra de 5 anos. É essa irresponsabilidade e essa falta de... essa cultura de deixa andar e o que vale é que vai estar pronto no ano eleitoral é que dói e que faz falta e que temos que falar, porque estamos a falar da vida humana. E é isso, nunca vamos estar, digamos, em acordo. Porque quando temos um governo que promove impunidade, a desvalorização, de certa forma, nesse setor de planeamento de saúde, é difícil dialogar. Deputada Zilda Oliveira. Rebater alguns dados ou alguma informação que foi aqui trazida pelo colega Damião relativamente ao HIV. É verdade que a transmissão vertical, nós conseguimos reduzir a transmissão vertical mãe-bebé, isso é extremamente importante, mas nós perdemos o controle do HIV. Nós não temos dados atualizados há alguns anos e é necessário nós fazermos esse controle. E daí a campanha, não é? A campanha acaba por mostrar, a campanha fazer o apelo à testagem acaba por mostrar exatamente isso. Relativamente àquilo dito sobre o Hospital Nacional que vai ser construído, nós temos dito que a obra que serve a população é obra feita. O vai ser feito, vai ser realizado, tem sido um discurso permanente. Nós queremos sim que seja feito. Mas queremos acredita que este discurso atual prende-se muito com este ano pré-eleitoral? Obviamente, não é? Se nós olharmos para o programa do governo, nós vemos que ainda há um conjunto de promessas enquadradas no programa que ainda não foram concretizadas. O Hospital Nacional é uma dessas propostas. Mas nós podemos apontar várias outras. O Sistema de Informação Sanitário, a Receita Eletrónica, o Cartão de Saúde do utente, as regiões sanitárias ainda não foram todas definidas, estabelecidas. O Instituto de Emergência Pré-Hospitalar, que é algo que é extremamente importante e que nós ainda não tivemos essa capacidade de resposta. Um centro de treinamento e simulação para os profissionais de saúde. Um corpo de investigadores. Atenção primária, médicos e enfermeiros de família. Nós formamos médicos, mas nós ainda não temos. Nós formamos, creio que, cerca de 28. Mas 60 é que estava assim. Mas nós ainda não temos enfermeiros de família.
O alargamento, fala-se, por exemplo, no alargamento do serviço de psiquiatria e de saúde mental. Nós não vimos ainda nada disso. E perguntamos se vai ser nesse um ano que o Governo vai conseguir fazer todas essas realizações. Relativamente ao PCFR, nós temos um déficit crónico, temos tido um déficit crónico de recursos humanos. E exatamente porque há alguma falta de planeamento, não é? Porque eu acredito que não é muito difícil nós sabermos que daqui a X anos vão reformar 10, 20 ou 30 médicos. Portanto, nós temos que planear em termos da formação para quando for o momento desses médicos reformarem, nós já termos outros para entrarem no nosso Sistema Nacional de Saúde. O colega disse que o PCFR vai trazer um incremento salarial, vai trazer os 13 mil escudos de subsídio de risco, que são reivindicações da classe, e que vai trazer a humanização. Bom, aqui eu acho que a humanização vai muito mais além. Eu acredito que o PCFR vai trazer alguma satisfação aos profissionais de saúde em resultado das muitas reivindicações que têm feito ao longo dos anos. Mas a humanização é um outro processo. E agora dizer que tem sido uma das queixas dos utentes ao nosso sistema de saúde, a questão do atendimento humanizado. E isso nós conseguimos, sim, com formação. Não é com o PCFR, por si só. Não é? Acredito que vai trazer satisfação e poderá ter algum efeito motivador, obviamente. Mas a humanização, nós chegaremos lá, sim, mas com formação, com capacitação, por pessoas capacitadas, especializadas, não é? Relativamente aos ganhos, dizer que o Hospital de São Vicente não é somente um Hospital de São Vicente, é um hospital central que responde pela zona norte do país. Daí que tem que ter os equipamentos necessários para permitir um conjunto de respostas àquilo que são as demandas de todas aquelas ilhas que fazem parte da zona norte do país. E nós temos tido déficits, desde recursos humanos, como já foi aqui apontado, déficits especialistas. Nós temos, por exemplo, um oftalmologista, nós temos, por exemplo, um um estomatologista, nós temos, por exemplo, um neurologista para servir a zona norte do país. Ou seja, isso é por demais insuficiente, não é? E é preciso nós apostarmos, sim, na capacitação, na formação, e é importante nós começarmos a criar condições para começarmos a fazer isso, se calhar, aqui dentro do país. Nós temos na diáspora quadros renomados e é importante nós começarmos a fazer essa aproximação e trazermos essas pessoas para ministrarem formações, para capacitarem os nossos profissionais aqui no país, porque aí também isso iria permitir reduzir o custo da formação. Relativamente à diálise, ao TAC, são ganhos, sim. A diálise, a implementação do serviço de hemodiálise era uma resposta necessária, diminuiu a evacuação. Mas as pessoas ficam permanentemente em diálise. Então é importante que nós criemos a resposta seguinte, que é exatamente o transplante. Mas para nós conseguirmos o transplante, efetivar o transplante, eu não acredito que vá ser nesse um ano. Porque há um conjunto de outros passos que têm que ser dados para nós conseguirmos efetivamente realizar os transplantes. E alguns já foram aqui apontados pela colega Josina, mas há um outro aspecto que tem a ver com o Instituto de Histocompatibilidade, não é? Para nós sabermos se aquele rim retirado dessa pessoa vai servir naquela outra pessoa. Nós vamos mandar fazer os testes em Portugal. Eu acho que nós temos que criar condições aqui dentro para nós darmos essa resposta. E a vários outros níveis. A nível oncológico, nós também criamos uma resposta, já fazemos a quimioterapia aqui, antes de enviar os doentes para fazerem
o passo seguinte em Portugal. Mas nós temos que criar condições no país para diminuirmos as evacuações externas pelo custo, não é? E o custo não é somente o custo financeiro. Tem um outro custo, que é o custo humano, porque as pessoas são retiradas, o custo familiar, exato, retiradas da família, e é um processo que é doloroso, que acaba por um lado, essas pessoas precisam desse suporte familiar e a pessoa está lá fora sozinha. Portanto, nós temos que criar essas respostas e nós temos que trabalhar e investir para garantir que cada vez mais patologias possam ser tratadas aqui no país. Deputado Damião Medina, como é que rebate aquilo que a oposição diz? Nós queríamos dizer que, por vezes, tenta-se usar todos os tipos de terminologias e adjetivos para tentar descredibilizar o trabalho do governo, mas isso não será possível, porque, como eu disse, o estudo do GPS, paz, governança, paz e segurança, a saúde é a segunda instituição que os cavalianos mais confiam, por causa do trabalho que o governo tem feito, mas também o trabalho dos profissionais. E nós não temos aqui um governo de vamos fazer. O governo tem feito e vai continuar a fazer, não é por causa das eleições. O governo está a fazer, é por isso que aumentou o orçamento da saúde 3 vezes mais, desde 2016 até esta parte, é por isso que já está a trabalhar o PCFR dos profissionais de saúde, 4.000 profissionais vão ser abrangidos, é por isso que já investiu mais de 1 milhão de contos em equipamentos hospitalares, quer que seja para exames, prestação de cuidados, vários meios de diagnóstico e tratamento. É por isso que são mais de 15 centros de saúde que já fez trabalho de remodelação, também construção, contratos de programa com os câmaras municipais para remodelar postos de saúde, investimentos importantes nos hospitais centrais daqui da praia, mas também da cidade do Mindelo. É por isso que o governo está a trabalhar, que já arranjou um avião, né, para prestar o processo, o serviço de evacuação. É por isso que está a trabalhar aqui para ter o hospital central e a também trabalhar para ter o transplante de rins, que nós sabemos que vai ser uma revolução na saúde aqui em Cabo Verde. Aqui a colega diz que não quis desvalorizar a minha participação. Se teve outro princípio, peço desculpas. Aqui eu digo que, assim como o avião que já chegou, o PCFR está a ser, daqui a pouco vai ser uma realidade. Diálise que não existia em São Vicente, que agora existe. TAC que não existia em São Vicente, agora existe. Assim também o Hospital Central vai ser uma realidade. Agora temos que levar em consideração, porque há projetos mais simples e há projetos mais complexos. Não é fácil montar um hospital central assim de uma sentada. Existem estudos que se faz de todos os níveis e o governo está a contar neste momento com assessoria de alto nível, assessoria internacional. Na terça-feira ouvi um deputado, colega seu, a dizer que, em princípio, até o final desta legislatura, dar-se-á início à construção do hospital. Há esta perspectiva e o Sr. Ministro da Saúde esteve no programa Ponto por Ponto, acho que esse é o nome. Na terça-feira. Deu garantias mais ou menos neste timing, mas eu digo que o governo está com foco neste projeto, porque é isso que vai fazer com que haja menos seja evitado o uso dos recursos, por exemplo, para evacuações, que não desvalorize, é um investimento, como a colega disse, mas que esses avultados valores que são usados para evacuações serão investidos noutras áreas da saúde, mas também noutras áreas de desenvolvimento do país. Este PCFR foi socializado com os sindicatos, com os outros profissionais. Todos os itens foram assumidos e vai ser implementado sem nenhum problema. Esta questão do controle do HIV, como eu disse, são dados que geralmente são produzidos em 2 anos. Poderá ser que esses dados existam. A colega faz esse discurso, não de tudo, não colaboro, mas se for dados, aparecerão com certeza proximamente. Questão pessoal, déficit de pessoal. O governo já fez um estudo no sentido de
a fazer toda esta aquisição e contratação de mais pessoal. Fala-se de que é necessário mais 15 especialistas no país, cerca de 35 clínicos, e o governo está a trabalhar junto de alguns países amigos, nomeadamente com a Cuba. Deverá vir cerca de 60 médicos para virem prestar o serviço. Nós também estamos a falar de cerca de 8 especialistas dos Estados Unidos que estão aqui para prestar um serviço muito bom, técnicos especializados que, em princípio, darão formação de especialidade aos médicos aqui em Cabo Verde, que não terão a necessidade de deslocar para outros países para fazer especialidade. Mas nesta questão do pessoal, eu queria aqui dizer ao PCV, porque nos seus 15 anos de governação não fez aposta forte na qualificação dos médicos. Havia até situações de congelamento das carreiras médicas, dos professores e todas as outras classes profissionais. Médicos quase que eram impedidos de sair do país para fazer especialidade lá fora. Então, neste momento, é o governo do MPD que está a fazer toda essa aposta na qualificação e formação dos profissionais, mas também aposta na qualidade do sistema da saúde no país. Tivesse o PICV feito esse investimento na qualificação e formação dos médicos, hoje estaremos num outro patamar, que é a aposta propriamente dita na qualidade do sistema de saúde no país, que nós não estamos a valorizar. Existe qualidade, sim, como eu digo, quando falamos da saúde temos de ter cuidado, porque estamos a falar são dos profissionais da saúde que todos os dias prestam este serviço. Que, se formos colocar em causa a qualidade, estamos a ferir, de certa forma, a sensibilidade dos profissionais da saúde aqui em Cabo Verde. Então, de todo, esta era os nossos esclarecimentos que queríamos dar nesta altura. Certo, aproveitava já que os senhores deputado e deputadas vão levantando esta questão dos médicos especialistas. No ano passado, a Ordem dos Médicos manifestou preocupação com o atual rácio de médicos especialistas por habitante no país, que, no seu dizer, comprometia a qualidade do serviço prestado, além de contribuir para a exaustão dos profissionais. Portanto, ontem ouvíamos o Ministro da Saúde, ele que também foi convidado no Ponto por Ponto, como disse o deputado Damião Medina, a dizer que vai a Cuba negociar a contratação de cerca de 60 médicos especialistas para colmatar este déficit de recursos humanos que, no seu entender, é fruto também da expansão do sistema de saúde nos últimos anos. Esta é uma boa via para Cabo Verde, ou devemos incrementar a aposta também nos médicos especialistas cabo-verdianos? Mas também a outra questão é como também, será que o PCFR vai fazer com que os médicos se sintam satisfeitos e se sintam atraídos para ficar no sistema público de saúde? Bom, primeiro permitam-me, antes de mais, dizer ao colega que os ganhos na saúde é, como foi dito de início, são ganhos, são corridas de estafeta, e PICV fez imenso. Eu acredito que o colega esteve aqui apenas com um populismo sanitário, espero eu, mas que é grave, mesmo assim, de não reconhecer o que PICV fez. Mas uma das saídas que eu ouvi o Ministro a falar no Ponto por Ponto, e falou também lá na Casa Parlamentar, são na telemedicina. E vejamos, em 2016, o PICV, quando ainda era governo, foram feitas foram, na verdade, 493 consultas de telemedicina. Eu ouvi o Ministro a falar como se fosse algo novo. Que iam investir, que já íamos ter equipamento. Esses ganhos é que não podemos dar ao luxo de perder. Essa é a diferença, é a corrida de estafeta. Temos que incrementar. Não importa quem fez. Importa é continuar a fazer.
E isso temos que ter muito cuidado. Por exemplo, somos completamente a favor dos transplantes. É um passo que tem que ser dado, mas temos que ser também realistas. Não vai ser, ou dificilmente será neste ano. Vejamos, também não se está orçamentado. Eu ouvi o ministro a falar também que o custo de o investimento em cada paciente na diálise é aproximadamente 2.500 contos, salvo erro. 120 cada sessão de Não, hemodiálise? não, anual. Anual à volta de 2.000 contos. É, 2.000 contos. Mas ele não falou. Cada sessão custa 120 contos por pessoa e são 3 sessões por semana. Sim, vai dar uma volta de Sim, 2.500, mais coisa, menos coisa. Mas ele por nenhum momento, inclusive disse, isso vai baixar os investimentos nessa área, os custos que ele disse nessa área. O que é uma inverdade. Um custo de transplante inicial é extremamente caro. Temos que fazer, mas não está orçamentado, logo não será neste mandato. Ou então não sei como é que vão falar. Ele não falou, por exemplo, um médico transplantado de rim tem necessidade de medicamentos diariamente que também não são baratos. Ele não falou, por exemplo, se serão custeados na totalidade pelo Sistema Nacional de Saúde, que é extremamente importante. Transplantar um rim numa pessoa e não ter a medicação não existe. Uma pessoa transplantada vai ser medicada até o final dos seus dias. Ele não falou quem é que vai. É importante, nós queremos transplante. É importante, dá uma autonomia, até para o país é importante, mas tem que estar planeado. Esse falta de planeamento e essas propagandas no ano eleitoral. E quando fala, se reparar, e o MPD nisso tem uma coragem tremenda, que consegue refugar as promessas em cada orçamento, e parece que as pessoas têm amnésia, que já não se lembram. Mas eu, por acaso, tenho tudo escrito e qualquer pessoa que quiser pode ir, inclusive, nos programas da TCV, revisitar e ver. Por exemplo, falamos do ganho do TAC, mas TAC foi prometido para janeiro de 2021. Depois foi prometido para janeiro de 2022. Depois foi prometido para janeiro de 2023. 2024, 2025, agora, neste mês, teve a funcionar. Só que, no entanto, estava orçamentado em 32.000 contos em todos esses orçamentos. E falamos nisso com uma naturalidade, como... Médicos especialistas. Em relação aos médicos especialistas, nós defendemos, sim, é necessário formar médicos nacionais e, de certa forma, criar atrativos para permanecerem cá. Só para dar uma ideia, nos primeiros médicos formados cá, em parceria com Portugal, a maioria, para não dizer todos, eu digo a maioria, está atrás de equivalência para ir para a Europa. Porque acreditamos que não conseguimos ainda criar atrativos para permanecerem cá. Agora, o que o ministro disse é verdade, estamos com um problema e temos que correr atrás de solução. É a solução ideal? Talvez não seja, mas é a solução possível. Então temos todos que unir e ir atrás dessa solução. Agora, futuramente temos que pensar, sim, em especialistas nacionais, em criar atrativos para permanecerem, em não termos, por exemplo, especialistas a não serem qualificados e a não receberem como especialistas, quando é necessário irem, por exemplo, para Boa Vista ou para outra ilha, são especialistas, voltam para os hospitais centrais, já não são especialistas. Então isso não cria atratividade para os médicos, e quando temos a Europa também
com falta desses quadros. Deputada Zilda Oliveira, em relação à questão de médicos cubanos, a negociação que o ministro Jorge Figueiredo pretende fazer em Cuba, já em princípio nos finais deste mês. Bom, o déficit que nós temos de recursos humanos, de médicos, de clínica geral e de médicos especialistas é um fato, não é? E é verdade que nós temos que procurar responder àquilo que é a demanda do nosso sistema de saúde a esse nível. Eu acredito e defendo que a via tem de ser pelo planeamento e pela formação dos nossos médicos. Mas não sendo isso possível de imediato, é claro que nós temos que criar e procurar outras soluções. Cuba foi é um país que desde sempre, colaborou com Cabo Verde a nível da medicina. Nós sempre tivemos médicos e bons médicos, diga-se passagem, cubanos especialistas aqui em Cabo Verde. Muitos já deram o seu contributo e eu acredito que serão esses 60 que o Sr. Ministro irá negociar também virão e darão o seu contributo. Mas nós temos que fazer um planeamento a médio e longo prazo. Eles vêm para um determinado período de tempo, um tempo que nós devemos aproveitar para formar os nossos médicos. Porque, de contrário, nós vamos continuar eternamente nessa dependência dos médicos cooperantes a colaborarem, médicos especialistas para colaborarem com o nosso sistema de saúde. É necessário nós fazermos esse investimento. Mas eu queria acrescentar um outro aspecto que tem a ver com os investimentos. Os investimentos, nós ouvimos que não têm acompanhado aquilo que tem sido a evolução epidemiológica ou a transição epidemiológica. As novas patologias que vão surgindo e que é importante nós criarmos respostas para as principais causas de morte no país, as doenças cardiovasculares. Nós temos que criar respostas, nós temos déficit de cardiologistas. Então é importante nós criarmos esse tipo de resposta em função daquilo que são as necessidades de especialistas. Todos os especialistas são necessários, mas nós temos que avaliar a prioridade em função dessa transição epidemiológica que está a acontecer no país. Nós temos tido uma falta também de capacidade para reter e para atrair quadros. Nós temos imensos quadros formados na diáspora, imensos. Eu sei de um ou outro caso de médicos formados que vieram tentar fazer uma experiência aqui em Cabo Verde, depois desistiram e foram-se embora. E isso porquê? Porque o que nós temos em termos de investimento em equipamentos, em materiais, o que nós temos de investimento na saúde ainda é deficitário. E não é atrativo, não é? Nós, com o PCFR, nós vamos trazer uma melhoria em termos salariais. Mas é importante nós termos presente que os equipamentos acabam por limitar a capacidade interventiva dos médicos. Podem até querer fazer mais, mas se não tiverem os equipamentos necessários, não conseguem fazer. Nós temos tido déficit, por exemplo, constante, uma ruptura constante de reagentes, de medicamentos. E isso acaba por limitar todo o trabalho que os médicos acabam por realizar, que o pessoal de saúde acaba por realizar. E nós temos que também atentar, cuidar esses aspectos, se nós efetivamente queremos prestar um serviço de saúde de qualidade. Certo, e já estamos praticamente a terminar o programa. Vamos passar a palavra então ao deputado Damião Medina, em relação também a esta questão do reforço de especialidades nos hospitais de Cabo Verde, o recurso a médicos cubanos e esta questão também de atratividade
do nosso sistema para os médicos especialistas? Eu queria dizer à colega Josina que nós temos todas as condições para fazer um bom debate sem ofender uns dos outros, sem despressionar nada. Nós não estamos a perder ganhos na saúde, estamos a reforçar, o governo da MPD está a reforçar a sua ação. Questão de transplante, eu queria dizer à colega para não sofrer por antecipação, né? É lógico que um serviço de transplante não é uma coisa que se monta assim, do nada e na base do empirismo, né? É um trabalho profissional que se implementa na base de tudo que seja a tecnicidade que isto exige, e todos os dados que ela aqui avançou, com certeza, estão a ser acautelados. Aqui a aposta na diálise vai ser, que o governo está a fazer agora, é fundamental para diminuir as evacuações para o mundo fora, pessoas que estão em tratamento, que por vezes nós sabemos que têm problemas familiares e tudo mais. Então, esse processo de transplante são pessoas que, de certa forma, vão ser depois devolvidos à sociedade para continuar a sua vida normal. Alguns que deslocam das outras ilhas, cá Santo Antão, uns estavam na praia, agora estão em São Vicente. Então, esse serviço de transplante vai ser importante para esses. A questão dos médicos que vêm de fora, nós não temos que ter complexo sobre este processo, porque desde há muito tempo que Cuba colabora connosco. Eu queria aqui dizer a colega que o MPD vai continuar a governar o país, dada a sua visão, dado o trabalho que ele tem feito e toda a confiança que o povo cabo-verdiano deposita no MPD e no Ulisses Correia Silva. O que não for possível fazer até fim deste ano ou início do outro, vai dar continuidade na próxima legislatura. Esta questão do pessoal nós temos que levar em consideração que cada vez que você aumenta as estruturas de saúde, cada vez que o país vai se desenvolvendo, há mais exigência. A saúde que a colega Zilda falou, questão de pessoal, que é suficiente, desafios que ainda existem, por mais que se faça investimento na saúde, mas há sempre desafios a vencer. Eu só ver o nosso vizinho ao lado, Portugal, que é todo investimento e tem um sistema nacional de saúde robusto, mas que tem lá as suas dificuldades. Então, o governo está a trabalhar, telemedicina está muito bom, está a evitar evacuações, toda a relação entre as delegacias de saúde e os hospitais centrais está a diminuir as evacuações médicas. Temos que falar da ação social deste governo ao nível da saúde, taxa moderadora, que está em termos acumulativo, já atingiu cerca de 400 mil beneficiários, está a diminuir o tempo de espera, né, nas estruturas de saúde. Quando eu falo de 400 mil, como eu disse, acumulativo. Desde 2016 até agora, estamos a falar de cerca de 400 mil beneficiários com a taxa moderadora. Pela fonte de saúde, que antes era de 2.500 escudos, agora é de 3.750 para atender o pessoal que é do sistema não contributivo. Taxa moderadora, já falei. O subsídio para internamento de crianças dependentes, que até 6 anos agora aumenta para 12 anos. Com participação em tratamentos de fisioterapia também em câncer vai acontecer, e o governo está a trabalhar a revisão da lista da comparticipação do INPS, que é uma reivindicação do povo cabo-verdiano, mas também de todos os utentes. Podíamos aqui falar de outros tipos de investimentos que não temos tempo, mas é falar do Laboratório de Biologia Molecular aqui, que foi implementado aqui na Cidade da Praia em 2022, TAC que não existia no Mindelo, que agora existe. Nós temos o serviço de neutologia que, com a governação da PICV, estava estrangulado, com equipamentos obsoletos. Hoje temos um centro de neutologia que cuida dos bebés que nascem com situações críticas, estão bem atendidos com equipamentos da ponta. Unidade de cuidados intensivos que foi implementado em 2022 aqui na Cidade da Praia. Equipamentos de imagiologia foi também disponibilizados em 2022. Nós sabemos que vários utentes
que precisava de um TAC, estavam internados, Para faziam rematarmos. peditórios para fazer TAC de 20 mil escudos. Hoje, por exemplo, pessoas do cadastro social pagam uma taxa de somente 150 escudos. Acidentados, pessoal da pediatria também que estão internados, é feito de forma gratuita. Então, tudo isso são ganhos que, Portanto, o campo da saúde é um campo muito vasto. o sistema de saúde tem conhecido. É preciso continuar a trabalhar para termos mais e melhores cuidados de saúde e melhores condições sanitárias em Cabo Verde. Senhor Deputado, senhoras deputadas, já esgotamos o nosso tempo. Eu queria- O campo da saúde é muito vasto. Este olhar digamos que é um olhar muito generalista deste setor da saúde. Há muito por falar, há muitas especialidades também dentro deste setor que merecia um olhar mais profundo, mas o tempo... às vezes parece que o tempo é demais, mas acaba por esgotar-se rapidamente, de modo que agradeço a vossa compreensão e agradeço também a vossa vinda aqui à TCV para lançarmos este olhar um tanto ou quanto generalista sobre o setor da saúde no nosso país. Gostaria então, uma vez mais, de reiterar os nossos agradecimentos e desejar a todos em casa também votos de muito boa noite com a TCV, esperando que este debate, este olhar dos deputados à nação tenha sido esclarecedor sobre um setor importante para o nosso país. Foi um prazer, muito boa noite.